Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a maior dupla do momento. E não é ET e Rodolfo, não é o Batman e Robin, é o Jackson Smith-Njigba e o Clint Kubiak. Antes de mais nada, queria agradecer os nossos membros, convidar você que não é membro ainda, né? Quanto mais membros, mais chances do Seahawks se tornar campeão do Super Bowl. Agora só temos mais um jogo. Você tem esses e vários vídeos desse tipo, né, exclusivos para membros. E ainda vários outros benefícios. Apesar da temporada acabar, ainda tem cobertura completa da Free Agents, do Draft, né, e algumas surpresinhas aí na off-season, beleza? Então vamos aqui pro vídeo. O Clint Kubiak, para mim, teve um começo de ano um pouco complicado. Aquele primeiro jogo acho que foi bem ruim, né, contra os 49ers. Depois ele tem uma melhora, né, começa a ganhar destaque. E depois as defesas se ajustam a ele, tá? Qual foi esse grande ajuste? Ele usava formações pesadas. E o que são formações pesadas? Formações com 2 tight ends, 3 tight ends, ou 2 tight ends e um fullback, ou um tight end e um fullback. E isso forçava as defesas a colocarem um linebacker a mais. E aí ele explorava, né, as costas desses linebackers, né, que vão ter uma capacidade de cobertura pior do que um defensive back. Só que as defesas faziam isso pelo medo do jogo corrido, certo? Mas a linha ofensiva da gente e os conceitos utilizados eram tão ruins que as defesas começaram a pagar para ver. Vamos dizer assim, eu vou defender com formações leves, tá? Porque eu consigo parar esse jogo corrido aí ineficiente. E colocou 2 safeties no fundo do campo, isso aí complicou mais. Tiveram várias lesões, o Cooper Kupp se machucou, o Torrey Horton foi para IR. Então tiveram todos esses fatores e aí o Seahawks teve um meio de temporada ali bem ruim, o Sanders com interceptações e tal. E ele meio que renasceu aí na reta final e nos jogos importantes, né? Aí contra os 49ers na última semana, contra os 49ers no Divisional, contra os Rams aqui na final de conferência, tá? E eu sempre brinco, né, que você não pode... Para mim existem 2 máximas de futebol ou qualquer esporte. Você não pode ter jogador ruim no seu elenco, porque alguma hora você vai precisar dele. E a outra é que você tem que passar a bola para os seus melhores jogadores, tá? Então, se o seu time tem uma ameaça em profundidade, esse cara é o seu melhor jogador, bola para ele. Se o seu melhor jogador é o running back, como é o caso do Indianapolis Colts, arruma um jeito de fortalecer o jogo corrido e vai ser a base do seu ataque, né? É assim que funciona. E o Kubiak conseguiu fazer isso com o Jackson Smith-Njigba. E eu acho que esse jogo contra os Rams foi uma grande demonstração disso. E isso também tem muito sucesso com o Jackson Smith-Njigba tá jogando muito, né? Aqui ele acha bem, né, a zona, o espaço entre a zona, né? A rota do A.J. Barner aqui vai segurar esse defensive back. Ele vai correr uma rota sail, né, uma out. E só que aí tem um detalhe importante nessa que faz toda a diferença. É a noção de jogo. Então aqui ele já virou. Aqui eu acho que a bola já tinha que estar saindo do Sanders, né? Foi um pouquinho atrasado. Tá vendo que ele dá uma travada aqui, ó. Olha só pro Jackson Smith-Njigba. Ele dá uma parada e se ajusta. Mas ele volta para atacar a bola, tá? Se ele não faz isso, a chance de uma interceptação, de um passe desviado, no mínimo, é muito grande, né? Então, às vezes, é tipo uma direção defensiva, né? Você dirige por você e dirige pelo cara que está do lado ali. Então, ele tá ali pelo passe ruim, vamos dizer assim, ruim, não foi perfeito do Darnold, né? Então ele consegue se ajustar e ajudar o quarterback. Aqui ele mais uma vez cria o espaço pro Jackson Smith-Njigba com uma boa chamada aqui. Ele vai colocar o Cooper Kupp em motion, atacando bem a lateral do campo, né? Então ele vai atacar
para esticar essa defesa, né, o máximo que ele der, que ele puder. Então ele afasta esse corner daqui, tá, do meio do campo, e aqui o safety vai com medo de ser batido em profundidade, e aí entra, agora o conceito deu certo, agora entra a qualidade do Jackson Smith-Njigba. Olha como ele manipula o safety aqui, o defensive back. Ele tá virado com as costas para cá, esperando uma rota vertical, certo? E aí o Jackson Smith-Njigba muda rapidamente de direção, e agora olha quantos passos esse cara dá de costas, tá? Para ele rastrear a bola aqui é muito difícil, né? Então aqui essa jogada foi basicamente perdida. Eu até achei que o tackle foi um pouco pesado ali do Kamen Curl, mas essa bola talvez possa ter ficado um pouquinho alta, um pouquinho atrasada, que o Jackson Smith-Njigba teve que parar. Talvez essa bola fosse saísse um pouquinho antes, ele conseguisse pegar essa bola, né, e continuar correndo ainda fazer um estrago maior. Mas grande avanço do Seahawks. Aqui mais uma boa rota do Jackson Smith-Njigba. Isso aqui foi um dos momentos importantes aqui do jogo. Vejam como ele toma o release para dentro do campo. Então o corner acha que ele vai forçar o Jackson Smith-Njigba para cá. E aí vem o Rashid Shaheed em motion novamente e vai tirar esse corner daqui. A ideia dele é mover e levar esse corner. Para quê? Justamente para o Jackson Smith-Njigba atacar essa área. E aí que vem essa compreensão do conceito, né? Então aqui o Jackson Smith-Njigba, ele tá fingindo que vai atacar por dentro para esse corner se comprometer totalmente em vir para cá, vir para dentro do campo. E aí ele faz o corte e aí consegue essa separação contra o corner. Mas perceba, ó, ele tá forçando o corner para dentro. Quando o corner vem demais, ele faz o corte e faz a recepção aqui. First down que basicamente salvou o nosso... decretou a vitória ali no jogo. Aqui mais uma boa rota do Jackson Smith-Njigba. Play action. E aqui às vezes o Altitude 2 não dá pra gente ver todos os detalhes, né? Mas presta atenção na cabeça dele, ó. Ele olha pro lado direito do campo como se ele fosse correr uma out, né? Ó, a minha rota tá chegando, hein? Vou procurar a bola. E aí o corner meio que atrasa e aí ele faz o corte para uma rota curl aqui, né, no caso, e volta para pegar essa bola, né? Então uma excelente rota do Jackson Smith-Njigba, né? Cada vez mais sua habilidade como route running aparecendo. Aqui é sendo um exemplo dele contra a zona, por exemplo. Aqui ele já entendeu onde é que ele vai ficar livre. Acho que teve até muito contato aqui do linebacker, mas ele já viu que a marcação em zona, já achou o espaço entre a zona. O Brady Russell mais uma vez tirou esse espaço aqui. E aí ele faz a recepção e consegue mais algumas jardinhas. Aqui é já uma jogada do Clint Kubiak, tá? Falando um pouquinho mais dele. Na verdade a gente já falou dele, dos destaques que ele teve durante esse vídeo. Mas aqui os Rams estão numa cover 4. E ele chama a atenção com o Cam Akers aqui e com o Cooper Kupp na rota intermediária, criando o 1 contra 1 que ele tanto queria aqui para o Rashid Shaheed. E assim, os Rams acham que eles estão em cover 4, então estão bem protegendo o fundo do campo, e o Seahawks raramente atacou em profundidade no começo dos jogos. Então assim, os Rams estão preparados aqui, ó, para se proteger nas zonas intermediárias. E aí, ó, Rashid Shaheed contra o Darius Williams. Essa bola até ficou um pouco atrasada aqui, ó. Talvez um pouquinho mais à frente o Shaheed conseguisse levar para casa mais um avanço de 51 jardas. Finalmente, eu acho que o primeiro alvo e recepção do Shaheed em profundidade no ano. Que seja o primeiro de muitos, quem sabe um touchdown aí no Super Bowl. Aqui é um bom conceito muito usado em Red Zone. Eu até achava que era um conceito dagger, que é muito usado pelos Rams, né? Mas depois de dar uma olhada, o nome desse conceito é o conceito couch. Então tem uma rota aqui do Rashid Shaheed, que dependendo da cobertura
pode virar uma post, pode virar uma corner, né? E essa rota é para limpar o espaço, tá? Abrir espaço no meio do campo. E aí você tem duas rotas iguais de 5 jardas que quebram para dentro, tá? E aqui é para você tentar bater a marcação em mano a mano. Então esse cara daqui, o Jackson Smith-Njigba, se for cobertura mano a mano, ele corre até não poder mais. O cara da ponta, ele para, se for contra a zona, por exemplo, né, ele para onde ele achar um espaço. E é mais ou menos o que acontece aqui numa cover, aparentemente uma cover 3 dos Rams. Ó. Então a rota em profundidade do Shaheed, ele sem fazer uma recepção, teve uma recepção no jogo, mas aqui ó, tirou esses dois caras da cobertura. O Jackson Smith-Njigba chamando a atenção aqui no meio do campo, tá? Então esse cara tá vindo com ele. O Sam Darnold percebe isso. Laser pro Cooper Kupp, tá? Nessa recepção. E o Cooper Kupp já recebe, ó, fazendo movimento para ganhar mais jardas e chegar na endzone. Eu até falei disso aí no pós-jogo. Aquele first down que ele conseguiu, você percebe claramente que ele olha para sideline para ver onde estava a marca de first down, para ver o quanto ele precisava se esticar. Então é um cara que tem uma noção, um cara muito inteligente dentro de campo, o Cooper Kupp. Tá? Assim, para mim não tinha feito uma grande temporada, mas vem crescendo aí nesses últimos jogos, né? Então vem crescendo aí no momento certo, no momento que a gente precisava. Aqui é um conceito scissors. Scissors é tesoura em inglês. Então normalmente são rotas que se cortam uma com a outra, né? Então vai ter uma rota post, uma rota corner aqui do Rashid Shaheed. O Jackson Smith-Njigba como running back aqui, olhando no backfield. Por que ele faz isso? Já falei isso em vários vídeos. Para evitar ficar mais complicado de dobrar a marcação nele. E para não ter ninguém na linha de scrimmage fazendo press e atrapalhando, igual a gente viu aquele linebacker lá num dos lances do começo. E aqui ele vai correr uma rota corner. Então essas rotas se cruzam. Meu desenho ficou horrível, mas seria algo mais ou menos assim. As rotas se cruzam mais ou menos no mesmo ponto. E aqui ele tem uma wipe route ou return route, que é basicamente para chamar a atenção aqui e criar uma leitura high-low. O que é a leitura high-low? A gente vai mostrar aqui, ó. Então tem a rota do Shaheed, mais uma vez segurando dois defensive backs no fundo do campo. Quando tem a quebra da rota para cá e o linebacker tá vendo o Shaheed, o Jackson Smith-Njigba vindo para cá, ele acha que vai ter alguém que vai ajudar a marcar por aqui. Só que o corner ficou ali com o Cooper Kupp. E aqui que é a leitura high-low, né? Que aqui, no caso, o Darnold já executou. Se esse cara fica aqui com o Cooper Kupp como ele ficou, a bola é no Jackson Smith-Njigba. Se ele desce para marcar o Jackson Smith-Njigba, a bola é no Cooper Kupp, né? Detalhe que a linha ofensiva aqui foi um dos piores snaps dele aqui. O Charles Cross perde rapidamente. Essa pessoa aqui que tá com as pernas pra cima, acho que alguém já percebeu que isso aqui não é meme, tá? Não é IA, não é nada. É o Anthony Bradford jogando. E aí, Jackson Smith-Njigba livre para o touchdown. Mais uma vez ele colocando ele no backfield, tá? Como eu disse, você tem que manufaturar oportunidades para o seu melhor jogador. E ele tá fazendo isso aqui com o Jackson Smith-Njigba. Boa leitura do Sam Darnold, tá? O Jackson Smith-Njigba vai se movimentando. E aí ele percebe que isso aqui é uma marcação basicamente mano a mano, né? Marcação em zona, perdão. E esse cara provavelmente vai vir na blitz. Ninguém acompanhou ele, né? Então provavelmente esse cara vai ficar aqui e vai ficar um 2 contra 1. Então você tem o seu melhor wide receiver bloqueando contra um corner que está marcando off coverage, né? Então é a chance para o Jackson Smith-Njigba ganhar algumas jardinhas. Então aqui ó, o corner avança, Cooper Kupp faz o bloqueio, tira ele da jogada e o Jackson Smith-Njigba consegue o first down e muito mais. E aqui o play action padrão do Clint Kubiak, tá? Mais uma vez o Rashid Shaheed, ó,
segurando 2 jogadores no fundo do campo, né, abrindo espaço para o Jackson Smith-Njigba nessa rota, né? Então, basicamente, vão ter sempre essas 3 rotas aqui, que é o conceito flood, né? Que é inundar um lado do campo. Então, ó, tem 3 rotas, né? Uma rota curta, uma rota intermediária e uma rota mais profunda, com esse play action, tá? Então, um passe difícil aqui do Sam Darnold, que o Jackson Smith-Njigba recebe com uma mão só. E mais uma vez ele aqui, ó, contra off coverage, boa leitura. Isso aqui é um RPO, tá? O que é o RPO? O quarterback decide se vai entregar a bola pro running back para ser uma corrida ou vai passar a bola, né? Dependendo da defesa. Então, o Darnold lê bem pré-snap que isso aqui tá um off coverage, basicamente aquela mesma situação de alguns snaps atrás. Então, ó, perceba, olha a movimentação da linha ofensiva, tá todo mundo bloqueando para corrida. E aí, isso aí atrasa um pouquinho a defesa. Jackson Smith-Njigba recebe o passe, né? Teria um espaçozinho para avançar, mas ele consegue, não é nem quebrar o tackle, né? Deixar o cara no chão, consegue o first down e muito mais. Grande casamento aí entre o Jackson Smith-Njigba e o Clint Kubiak. Espero que eu possa fazer outro vídeo desse após o Super Bowl. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!